Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão presentes aqui nessa aula da Sociedade Flor de Lis, a mais essa aula desse curso de magia, onde nós estamos revelando aqui alguns ensinamentos esotéricos, alguns ensinamentos ocultos que ficam aí registrados no YouTube aí para as pessoas que estiverem chegando, encontrar eles e poder estar, vamos dizer assim, né, recebendo as boas novas, né? Porque isso aqui é todo um segmento que a gente faz, né? Então, as escolas iniciáticas antigas, elas tinham ensinamentos ocultos, e aí eles só revelavam aos discípulos dependendo do nível de graduação que aquele discípulo estava. Hoje em dia nós estamos já um pouco diferente, né? Mas ainda temos esse segmento de só revelar para quem está no momento de receber, que é o que Jesus dizia, para não jogarmos pérolas aos porcos. O que deixa ainda sendo cumprido esse ensinamento é nós estarmos disponibilizando no YouTube, porque mesmo que a pessoa ela não tenha seguido todas as aulas que tem para ser seguida, se em algum momento, como já aconteceu aí com a gente no canal, a pessoa ela estava buscando, né, uma forma de ver o mundo diferente, aí fez uma oração e encontrou o vídeo, aquele vídeo sobre os chakras. E aquele vídeo orientou aquela pessoa que estava precisando. Então estamos fazendo esse trabalho aí para isso também, porque às vezes a pessoa ela está procurando e acha na internet aquele vídeo, e aquele vídeo auxilia a pessoa naquela busca que ela está precisando ter, né? Mas claro que depois vamos continuar assim, para a pessoa ter um discipulado, né? Seguir aos poucos e graduando. Aí tem ensinamentos assim, que a pessoa ela pode receber e ensinamentos que a pessoa ela não pode receber. Isso aí é assim desde a antiguidade, desde antes da época antiga ainda, desde antes do dilúvio já existiam essas escolas com ensinamentos que podiam ser dados, ensinamentos que não poderiam ser dados de bandeja, né? Aí esse que a gente vai falar hoje, ele já é um pouco mais avançado. Então assim, tá? Você tenha mais tranquilidade e tá, Leite? Se você não entender alguma coisa, porque já teve umas aulas passadas também, é só você perguntar, tá? Então, sobre o que a gente vai falar hoje é sobre a roda de Sansara. A roda de Sansara, ela é o que rege toda a evolução e a involução que existe no nosso plano terreno, plano espiritual. Então, existem algumas escolas, a própria religião as religiões espíritas, né? Elas dizem que existe a lei do progresso contínuo, que é o que? A gente morre, volta em outro corpo, morre, volta em outro corpo, e isso é contínuo, até a gente voltar a Deus, até a gente chegar até Deus. Isso é assim e independentemente da gente querer ou não, vamos chegar. Então, isso da roda de Sansara é um pouco do hinduísmo também, tá? E não é bem assim, tá? Existe sim essa lei de evolução contínua, mas também existe uma lei de involução dos seres. Então, quando nós estamos seguindo a lei evolucionante, em algum momento ou outro, nós vamos nos deparar com a lei da involução das coisas. Não é muito, a gente não precisa ir muito longe para conseguir ver isso. Basta olhar assim na natureza ou em nós mesmos. Uma árvore, ela tem a semente germina, a semente cresce e se torna uma árvore grande. Está aí na lei de evolução. Depois a árvore chega no momento que ela começa a envelhecer, entra em decrepitude e cai e morre. Aí já é a parte da involução. Nós também, mesma coisa, né? Nascemos, crescemos, desenvolvemos, depois começamos a envelhecer e morremos. Então, essa lei de evolução e involução, ela está em todas as coisas da natureza. E, consequentemente, também na espiritualidade isso também existe. E é nesse ponto que nós encontramos na espiritualidade a roda de Sansara. Então, a roda de Sansara, ela é vamos dizer assim, uma roda que existe na espiritualidade. Ela tem o eixo dela. O eixo dela é untado com bebida alcoólica,
porque a pessoa que ingere bebida alcoólica, ela sempre vai continuar presa aos círculos reencarnatórios, ela nunca se liberta. E todos nós somos prisioneiros dessa roda. Então a gente passa pela escala evolucionante e depois volta pela escada involucionante. O responsável pela escala que gira a roda, quando a roda gira subindo, gira para cima, responsável é Anubis, responsável do Tribunal do Karma, na aula que a gente falou sobre o Karma e o Dharma. E pelo lado involucionante, que é a parte de, vamos dizer assim, mal da roda, se a gente pode chamar assim, é responsável o Tifão Bafometo, vamos dizer assim, um aspecto negativo de Lúcifer. Ela é responsável pela regência das leis involucionantes da natureza. Então, todos nós, seres humanos, nós temos uma alma e temos uma essência. Essa alma e essência, elas se encontram unidas. Se a gente vê assim de longe, não vemos muita diferença entre as duas. Agora, é possível separar as duas e olhá-las distintamente. Existe no céu algo que a gente chama de absoluto. O absoluto, ele é um nível superior ao nosso próprio Sol que a gente vê aqui na Terra. Então, do absoluto, do sagrado Sol central absoluto, é de onde nós viemos. Nós, essência, nós, alma, nós seres humanos que estamos aqui nesse corpo, nós viemos de lá. Então, é uma grande bola de luz. Dessa bola de luz destacou, como se fosse da fogueira, aquelas brasinhas pequenas da fogueira. Valeu, Wister. Que destaca da fogueira. E isso, praticamente, é a gente. Aí, essas essências, foi dada a elas a oportunidade de seguir a escala ou de não seguir. As que escolheram seguir, que somos nós, nós viemos e começamos a evoluir. Continuamos desenvolvendo. Se nós estamos aqui hoje em dia, nesse planeta, é porque nós somos almas, essências que escolheram continuar o processo de evolução. Então, quando a gente escolheu o processo de evolução, que nós viemos para esse planeta, ou outro planeta que seja, cada essência vai de acordo com o planeta, que ela é mais receptiva, aí a essência ela começa a desenvolver pelos reinos da natureza, antes de chegar ao corpo humano. Tem toda uma preparação para a essência que ela tem que passar antes dela poder vir como humano. O humano já é o último estágio, né? O último estágio assim, que tem outros depois do humano também. Não visível para os olhos físicos, tá? Esse já é visão espiritual. Então, essa essência, essa alma, ela começa a desenvolver primeiro nos reinos da natureza, como aqueles seres de contos de fadas, que a gente acha que é ficção, que é lenda, né? Só que não tem nada de lenda, tudo existe, só que no plano espiritual, que são as ondinas, as sereias, os silfos do ar, os gnomos, os duendes, as salamandras do fogo, né? Cada um desses seres que a gente chama de elementais, que são muito conhecidos até, os elementais da natureza, eles são responsáveis por um elemento. Então, os silfos, eles são do ar, as ondinas e as nereidas são da água, os gnomos e os duendes, eles são da terra, as salamandras são do fogo. E esses são os primeiros níveis que a essência começa a se desenvolver. Primeiro ela começa a se desenvolver ali no reino da água, aí depois que ela chega ao nível de evolução máxima, ela passa para o próximo reino, o reino dos minerais, né? Dos minerais, aí passa para o reino do fogo para a terra, da terra para o reino humano. Então tem toda essa escala de evolucionante da essência. Isso aí que eu estou falando é a parte evolutiva da roda de Sansara. Todos nós passamos por isso, tá? Então todos nós já fomos uma sereia. Tritão fica mais bonito, né?
Já fomos silfos do ar, já fomos salamandras do fogo, já fomos gnomos ou duendes da terra. Todos nós já fomos alguma vez. Só que naquele momento ali, a gente ainda não era espíritos, como nós somos hoje em dia. Ali naquele momento a gente ainda éramos apenas essências. Não tínhamos consciência, não tínhamos um corpo astral, não tínhamos ego. Não tínhamos pecados que nem nós temos hoje em dia. O pecado ele começa a desenvolver no reino animal. Antes do reino animal não existe ego ainda. E essas essências, elas não têm livre-arbítrio que nem nós temos, de escolher fazer o bem ou escolher fazer o mal. Elas não entendem o que é o bem e elas não entendem o que é o mal. Então, para a gente, elas poderiam estar agindo de uma forma considerada mal, mas para elas só estão agindo. Seria como um neném, né? Que ele não sabe o que é certo ou errado. Para ele meter a mão na tomada, tanto faz, né? Quando ele sentir a dor, ele vai ver que não é muito bom, né? Mas ele não entende que é errado, que é certo. Só quer se expressar, né? Com as essências inocentes são a mesma coisa. Então essas essências, elas, quando vêm para a Terra, elas vêm muito pequenas. São assim, significantes, né? Significante eu judiei, né? Tudo tem seu significado, mas são muito pequenininhas. Muito pequenininhas mesmo. Tem um relato de que um homem ele abriu uma pedra e aí dentro da pedra ele viu ali, né, vários elementaizinhos do reino mineral. E aí diz que tinha alguns que se vestiam até como nós mesmos, como com ternos, com vestidos. Existem sim essências femininas e masculinas também. Elas não têm órgão sexual, mas tem a essência masculina e a feminina. E assim elas vão desenvolvendo no geral. Deixa eu ler aqui a pergunta. É bom vocês perguntar que ajuda também a estar desenvolvendo o tema. Deixa eu ver. Lorena. Existem essas essências hoje em dia? Sim, elas existem. Se sim, quer dizer que elas não foram humanos, ou elas já foram gente, mas regrediram e voltaram a ser esses seres. Você acertou as duas questões, tá? É isso mesmo, eu vou chegar lá, tá? Sim, elas já foram humanas também, já existem hoje em dia sim essas essências. Algumas delas sim já foram humanas, elas regrediram e voltaram a ser esses seres, exatamente isso. E tem outras também que elas ainda não chegaram a ser humanas ainda. São a primeira vez que elas estão vindo para a Terra ainda. Então elas ainda estão nessa escala evolucionante para chegar a ser humano um dia. E tem essências dessas que já chegaram a ser humano, perderam o direito e voltaram a ser elas de novo. Que aí já é outro lado da roda, né, Lorena? Tem esse lado evolucionante, aí o lado involucionante. Mas vamos chegar lá, tá? E aí cada uma dessas essências elas vão se graduando de acordo com um raio de criação que elas foram enviadas. Que aí o absoluto ele é como se fosse um sol, então sai raios de luz dele. E esses raios de luz saem essências também. Então cada essência ela desenvolve num raio. Aí eu não vou lembrar o nome de todos os raios, mas tem raio da força, tem o raio do conhecimento, cada um desenvolve num raio específico, né? Aí vocês podem dar uma pesquisada aí na internet, raios de desenvolvimento, vocês vão encontrar aí. E pela testa vocês conseguem saber de qual raio vocês vieram. Se tiver 3 listras na testa, é do terceiro raio. Se tiver 2 listras na testa, é do segundo raio. Se tiver uma listra, é do primeiro. E assim sucessivamente. Se tiver 7, é do sétimo. Do 1 até o 7, assim vocês sabem qual raio vocês pertencem. Para saber em qual raio que vocês estão atuando, se é do conhecimento, se é da força, se é da cura, para saber qual que é, né? E se não tiver? Se não tiver nada na testa, é um isolado, né? Não pertence a esse mundo. Que isso, mas tu tem, cara? Você tem sim. Eu lembrei de uma pessoa que colocou botox daí. Ah, não, mas aí se pôr botox, aí tá se escondendo dela mesma, né? Aí assim as essências elas vão desenvolvendo esse raio. Com isso, cada essência ela tem as experiências nesse mundo que ela precisa ter nesse mundo. Então, por exemplo, uma essência que ela está ali no reino
mineral, no reino das águas, ela pode seguir por uma linha específica de alguma espécie de peixe que outra essência não seguiria. Fala o nome de peixe aí, ô Wister. Baiacu. Ah, não é logo esse, eu tava pensando nesse, mas pedi você pra falar outro. É feio demais, Truta. hã? Truta. Truta, beleza, truta. Algumas essências elas vão seguir nas escalas elementais da truta, do peixe truta. Outras vão seguir só na família dos salmões. Então são essências que elas, vamos dizer assim, elas definem de certa forma uma família hierárquica que elas seguem. Vamos dizer assim, na linhagem de salmão, pode ser que eles pegam outro tipo de animal ali, talvez uma baleia, mas são essências diferentes ali de tipos diferentes de animais, de peixes, que eles seguem ciclos diferentes, né? E nesse nível aí, essa alma, ela ainda não é única, que nem é com a gente ainda. Porque a gente aqui, eu, Leonardo, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo astral, eu tenho uma consciência, eu tenho uma essência, né? Então eu já sou um conjunto. Agora, nesse nível aí, eles não têm consciência, eles não têm uma alma, eles não têm uma essência. É uma essência e uma alma para todo um grupo deles. Então vamos dizer assim, que uma essência e uma alma grupo, eles são responsáveis por, vamos dizer assim, dá um exemplo aí, por 50 peixes. Cardume. Por um cardume de 50 salmões, aquela alma grupo é responsável. E assim, à medida que eles vão crescendo, só um momentinho, assim, à medida que eles vão crescendo, desenvolvendo, essa alma ela vai se unificando cada vez mais até ser só uma alma só para um indivíduo. Sim, Wister? Mas e os golfinhos? Aí, perguntou sobre os golfinhos. É nessa mesma linhagem que eu estou falando. É porque dizem que alguns golfinhos é mais evoluído do que muita gente. O golfinho é mamífero? Sim. Aí já tá com uma alma só. Se ele já não tiver até corpo astral também. Depende do nível hierárquico de animal. Por exemplo, um inseto, ele pode ter só uma alma, um fragmento de uma alma grupo. Aí já uma galinha, por exemplo, ainda são fragmentos de alma ainda. Aí já um animal mais desenvolvido, tipo vaca, cavalo, cachorro, eles já não tem mais uma alma grupo. Eles têm uma alma para cada um deles. Vai de acordo com a sofisticação do equipamento. Se é que eu posso dizer assim. Esse corpo nosso, ele é como se fosse uma máquina, né? Um computador. Uma formiguinha, ela não tem a mesma capacidade de processamento que um corpo físico dessa engenharia tem, né? Uma formiguinha, ela não tem condição de sustentar um corpo astral, uma consciência, uma alma. Ela não tem condição de sustentar tudo isso. Agora, já um corpo humano, ele já tem condições de sustentar mais coisas do que um corpo animal. Tanto é que nós temos razão, os animais ainda não têm, né? Eles têm entendimento, mas não têm razão. E assim segue esse processo evolutivo, né? Por exemplo, começa ali dos minerais mais simples, mais brutos, e aí vai desenvolvendo até chegar ao mineral ouro, por exemplo, que é um mais evoluído. Ou pode ir para uns outros minerais também, cobre, prata. Esses são escalas de essências que já estão mais evoluídas. Cristais também, né? Depende do tipo de cristal também, pode ser cristais mais evoluídos. Esses 7 dos chakras mesmo, vocês podem ter certeza que esses aí já estão num grau de evolução maior, né? E aí também cada metal desses, eles também são responsáveis vem de planetas, né? O ferro, por exemplo, vem das irradiações de Marte, mas aí já é outro assunto, né? E assim as ciências elas seguem desenvolvendo, né? Isso aí primeiro no reino mineral. E claro que à medida que elas vão desenvolvendo, elas vão crescendo em tamanho. Elas começam assim, pequenininhas, como se fossem micróbiozinhos, né? Para ver, você tem que ter uma clarividência com microscópico, né? Clarividência microscópica para conseguir ver esses seres aí. Aí, à medida que eles vão desenvolvendo, aí eles vão crescendo em tamanho. Já tem alguns seres elementais que eles são grandes, mais de 3 metros de altura. Nessa escala de
de evolução deles. E claro que eles têm também as escolas deles. Então, dependendo de cada escola evolutiva que eles tiverem, eles seguem aprendendo naquela escola evolutiva. Que a gente estava citando aí do salmão, por exemplo. Aí aquelas essências, elas seguem aprendendo com os devas responsáveis pela escala evolutiva dos salmões. Espero que vocês não estejam achando que eu estou viajando nesses negócios aqui, tá, gente? Mas essas coisas existem, tá? Sei que, às vezes, a verdade, ela parece ficção científica, né? Às vezes parece, né? Mas não é. Às vezes a ilusão se disfarça de verdade, às vezes a verdade parece com ilusão. Às vezes a pessoa fala a verdade e a pessoa acha que é ilusão, mas era verdade, né? Então tem essas coisas aí também. Aí seguindo isso, beleza, a essência veio do absoluto, desenvolveu na escala evolutiva primeira, mineral, né? Seguiu ali toda a escala evolutiva, vamos dizer, por exemplo, salmão, golfinho, baleia, e aí terminou aquela escala ali mineral. Aí ele já passa para a escala vegetal. Mas aí tem também a dos ar, né? Mas eles sempre nessa escala, mineral, vegetal e animal. Aí no mineral tem elementos do ar, tem elementos da água, tem elementos da terra, tem elementos do fogo. No vegetal também tem elementos do ar, da terra, da água e do fogo. E também no animal também tem esses elementos. Então a gente vai recapitulando várias vezes essa escala elemental, várias e várias vezes. Aí chega no mineral, aí recapitula a escala evolutiva da água, aí depois encarna em seres minerais da terra, depois os vegetais e depois do ar. Aí passa para a próxima escala, que é a vegetal, né? E aí reinicia esse processo de novo. E aí da mesma forma que foi na escala mineral, aí vai repetir agora na escala vegetal. Aí essas essências elas vão se ramificar de acordo com as árvores que existem. Então pode ter essências que seguem evolucionando, como na escala evolucionante das laranjeiras, por exemplo. E aí elas têm os templos da laranjeira, que é onde tem os devas responsáveis que instruem essas essências nessa escala evolutiva delas. Do filtro, tá? E é assim com as outras pessoas, com as outras essências também. Aí tem uma essência que ela segue a escala evolutiva do limoeiro, por exemplo. Aí elas vão aprender nas escolas do limoeiros com os devas responsáveis por reger aquelas essências. Então, gente, toda a alma existe uma essência dentro dela. Então a gente não pode chegar lá e cortar a árvore sem pedir licença, não pode chegar na árvore e tirar o fruto dela sem pedir permissão. Porque existe um ser vivente ali. Não é um espírito, mas é um ser vivente, que é uma essência, que um dia vai se transformar em um espírito. Olha, isso eu estou entregando de bandejinha, porque eu sofri, viu, para entender isso aí. Nossa, muito tempo. E aí tem toda essa escala evolucionante. A gente, se olhar para uma árvore com a clarividência, a gente consegue ver uma pessoa dentro da árvore. Com a cabeça, com o corpo, membros e tudo. Só que eles variam, esses elementais que vivem dentro das árvores, eles variam de acordo com a espécie da árvore dele. Por exemplo, o elemental do maracujá, a cabeça dele parece com uma gota de água, com os dois olhinhos bem grandinhos assim, com uma cor branca e alguns pigmentos verdes. Então, cada elemental ele tem uma característica de acordo com a árvore que ele está, de acordo com o cristal que ele está naquele momento. O elemental é a essência, né? Que é nós mesmos, já fomos nós mesmos também, né? Acho que está claro até aqui, gente. Essa é a escala básica, tá? E aí nessa escala aí tem os gnomos, tem os duendes também, eles são responsáveis também pelo reino mineral. Tem doentes responsáveis pelo reino vegetal, tem doentes responsáveis pelo reino mineral também. Eles não são iguais, tá? Eles não são iguais, são diferentes. Os da terra seriam ali mais com a forma ali como se fosse um Smurf, né? Mas sem ser azul, tá? Aí já de água eles já são mais translúcidos. Tem essas características.
Aí concluiu a evolução do reino vegetal evolucionante, aí passa finalmente para o reino animal. Quando passa para o reino animal, aí vai começar a encarnar nos serezinhos mais insignificantes, né? Num sapinho pequenininho, depois nas aves, vai desenvolvendo, né? Mas até a ave, por menor que seja, ela não tem ego. Mas ali dentro dela ainda tem a semente do ego. A essência ela é pura, não tem pecado. Mas toda essência ela vem com a semente do pecado. Não está germinada. Mas tem a semente. Como se a gente já tivesse sido vindo com defeito de fábrica, né? Ai, ai. Vem puro, vem besta, sem saber de nada, tem que aprender, conhecer, se desenvolver e já tem um pouco de potencialidade malévola para ser desenvolvida e potencialidade divina também para ser desenvolvida. Aí chegou, vai encarnando nesses menores animaizinhos e aí vai desenvolvendo, aí vai encarnando cada vez em animais de maiores portes, né? Depois nos animais, depois desses maiores, nos animais mais selvagens. Depois desses animais mais selvagens, é isso mesmo, toda a essência ela já vem com ela, a semente do pecado já. A semente dentro de nós, se ela for só uma semente, ela não manifesta o pecado. Só que isso é uma aula muito mais avançada, tá? Mas ninguém nunca falou disso, então estou falando. A essência, ela já vem com as sementes do pecado. À medida que ela vai desenvolvendo, essas sementes, elas germinam. E aí, quando as sementes germinam, é que dentro de nós nasce o ego. Da pessoa, né? Nasce o ego. Se essas sementes, elas não germinar, elas não têm ego. Né? Não tem pecado. Mas tem a linda essência do mal, né? O mestre Samael, ele se autorrealizou, ele eliminou todo o ego que tinha dentro dele. Mas ele não eliminou as sementes. Então ele não tem pecado nenhum, já é um espírito puro, mas ainda tem sementes do ego dentro dele. Então ele tem que eliminar as sementes também. Então é outra parte que ele tem que fazer ainda. Mas isso aí é mais avançado, né? Depois que foi inaugurada a quarta montanha. Isso aí já é trabalho para mestres autorrealizados. Esse trabalho de eliminar sementes do ego é para mestres autorrealizados. Agora você pode olhar aí no YouTube, que tem aí os 7 pecados capitais, um vídeo sobre, ver aquele lá que você vai entender melhor esse assunto, tá? No canal que eu postei aí, tá? Sociedade Flor de Lis, Escola de Magias e Mistérios. Aí os 7 pecados, os 7 pecados. Tem que pôr isso tudo, porque é canal pequeno, né? E não aparece fácil. Mas é isso aí. Aí depois que seguiu toda essa escala evolucionante do reino animal, começa com os menorzinhos, né? Aí vai peixe, anfíbios, né? Aí animais que já começam a sair da água, tipo lontra, castor, esses animais que começam a sair da água. Aí depois animais que já ficam mais tempo na água, sei lá, pato. Não, pato não deve ficar na água. Ornitorrinco. Aí esses animais que começam a sair tempo da água, aí começa uma escala, aí segue uma escala evolutiva assim. Por favor, gente. Macaco, vaca, depois da vaca, cavalo, depois do cavalo, cachorro, depois do cachorro, aí finalmente concluiu a escala animal, aí ganha o direito de vir nessa escala humana, finalmente, né? Depois de toda essa escala da essência. O que você está falando? Mas o cavalo não é a derradeira? Não, cachorro. São os quatro antes, só lembrei 3, né? Esses são os 3 antes, que é cavalo, vaca, cachorro, ser humano. São os mais próximos. Gato também. Gato, os 4. São os mais próximos. Aí tem outros também, né? Qual que é o nome daquele outro lá? Aquele chifrudo? Bode. Aí tem essas escalas aí, mas os mais próximos do ser humano é esse. Aí finalmente saiu do cachorro, aí
chega um momento que todo ser vivo estremece, né? O momento de entrar no reino humano. É o momento mais terrível para toda a essência que existe nesse planeta. Todo mundo, ó, fica se cagando de medo. Cagando é feio, né? Fica se tremendo de medo. Aí chega no momento de vir como ser humano, pela primeira vez, aí vem um ser humano assim, sem ego nenhum. Mas a essência, ela é tapadona, sabe? Boba, boba, boba. Muito besta. E aí uma essência besta, no mundo onde todo mundo é malvado, o que vai acontecer com ela, né? Coisa boa que não vai ser. Aí começa a germinar as sementes do ego. Ela começa a conviver com pessoas que têm tendências cobiçosas, a roubar, que têm tendências a matar, que têm tendências a comer demais, que têm tendências a ser luxuriosas, que têm tendências a ser invejosas, têm tendências a ser orgulhosas. Foi todos? Em resumo, tem tendências dos 7 pecados aí. Ah, sim, preguiçosa, você não pode esquecer. Fica só na rede lá balançando e bebendo água de coco, né? Aí essas essência que tá vindo sem ego nenhum começa a conviver com esse tipo de pessoa e gosta muito. Ela sempre escolhe uma que ela gosta mais e aí ela se associa àquelas pessoas. E aí com isso a semente do ego começa a germinar e aí nasce dentro dela o pecado, né? E aí tem isso que a gente chama de rasgo psicológico, que é a parte principal daquele pecado que ela tem dentro dela. Aí tem gente que é mais preguiçosa, tem gente que é mais invejosa, tem gente que é mais orgulhosa, tem gente que é mais gulosa, tem gente que é mais da luxúria. Aí é o pecado principal que aquela pessoa tem que desenvolveu mais forte. Todo mundo tem os 7, tá, gente? Todo mundo tem todos eles. O medo também, todo mundo tem. Mas um deles é o principal na pessoa, é aquele que se manifesta com mais força. E a raiva também, né? Então, os que manifestam com mais raiva. Então, aí que a essência ela começa a seguir isso aí. Só que aí nesse momento, ainda não está desenvolvido no ser humano, nesse momento ainda, a racionalidade. Porque você pensa, nessa primeira vez que a essência vai vir no mundo, ela vem em grupos mais isolados. Tipo índios que não têm contato com a civilização, ou grupos que são mais isolados na floresta. Geralmente são sim civilizações que não são tão avançadas tecnologicamente, ilhas isoladas. Geralmente essas primeiras essências, elas vêm assim, em lugares mais simples, em lugar que tem mais contato com o campo. São essências muito simples para ter toda essa racionalidade que o homem moderno da cidade tem, né? Normalmente é assim que acontece. Tirado os casos extras excepcionais, por exemplo, às vezes um cachorro, ele faz parte ali daquela família e a ligação que ele tem com aquela família é muito forte, né? E aí o cachorro desencarna, mas já chegou o momento dele chegar à escala humana, aí ele já sai como essência do cachorro e já vem direto para aquela mesma família que está próximo dele, que estava cuidando dele, né? Aí ele já, consequentemente, vai vir onde aquela família estiver. Então ele vai passar por um tanto de dificuldades, né? Porque ele é uma essência que está saindo do reino animal e já entrando direto no reino humano, no meio de uma sociedade extremamente tecnológica e desenvolvida intelectualmente e egoicamente, né? Ele ainda está no momento de desenvolver os egos dele. Não está no momento de eliminar ainda, está começando, né? Mas essas coisas podem acontecer. Aí o que acontece? Aí nessas primeiras escalas humanas, a essência ela vai desenvolvendo de ser humano em ser humano, aí ela morre, volta de novo com outro ser humano, e assim o ego, de vida em vida, ele vai se robustecendo e os pecados vão ficando cada vez mais fortes. Ela tem 108 vidas que ela ganha como ser humano para tentar atingir a autorrealização íntima do ser. Então não é muito tempo, né? 108 vidas apenas, que são as 108 contas que tem do colar de Buda, né? 108 vidas. Aí vamos dizer aí que ela perde aí mais ou menos umas 90 vidas só com o ego ficando forte. Umas 90 vidas com o ego fortalecendo, com a alma aprendendo, né? Com as experiências.
aprendendo com os próprios erros, vendo o que é certo, o que é errado ela fazer. E aí cada vida ela vai vindo mais experiente. Até que chega um momento que a alma ela já está assim, madura, né? Com todos os erros que ela cometeu no passado, com todos os sofrimentos que ela teve. Aí ela já está madura o suficiente para começar agora a eliminar aqueles egos que germinaram nela, né? E aí nesse momento que ela está pronta, geralmente a humanidade taca o... não posso falar essa palavra, né? Taca o não tô nem aí, não elimina ego nenhum, não tá nem aí pros egos, vê que tem pecado dentro de si, deixa os pecados lá, não pede a eliminação para a Divina Mãe, deixa os egos crescer, ficar cada vez mais forte, mais poderoso, vai se complicando de vida em vida, vai ficando cada vez mais mecânico, de vida em vida. E aí quando chega nas 108 vidas, aí não olha para trás e vê, caramba, eu não fiz nada, né? E ainda tô cheio de demônio dentro de mim porque tô cheio de pecado, né? E aí, gente, ó, só lamento, porque acabou as 108 vidas, né? Acabou as 108, aí a pessoa perde o direito a continuar sendo humano. Aí vem essa parte que você perguntou, Lorena. Aí vai regredir para tudo que já evoluiu. Aí termina finalmente essa parte evolutiva dela e aí ela volta pro reino involucionante. Aí ela volta a encarnar em animais involutivos, irracionais. Aí depois volta a ser planta de novo, volta a ser mineral, até terminar todo esse processo dela, que é essas essências que estão hoje em dia. E aí tem os seres evolucionantes e os seres involucionantes, né? Vou falar aqui para vocês alguns animais que eles são involucionantes. O porco, ele é um animal involucionante. As essências que encarnam nele não são essências que estão evoluindo, são essências que estão involuindo. O rato, ele também é um animal involucionante. Principalmente esses cinzazinhos horrorosos, que perturba todo mundo, né? O asno também é um animal evolucionante, né? O asno jumento. O macaco, ele também é um animal involucionante. Os que eu estou me recordando agora são esses, tá? A formiga, ela também é involucionante. No geral, tem outros, né? Mas os que são mais conhecidos de nós são esses aí. A barata, não, a barata ela nem não é essência, não. A barata ela é uma larva astral encarnada. Ela não faz parte dessa hierarquia de evolução, não. A barata. Então, aranha. Rapaz, a aranha eu acho que tem tipos de aranhas que elas são evolucionantes e tem tipos que elas são involucionantes, tá? Depende do tipo. Porque você vê, tem aranha que come os próprios filhos dela, né? Então daí você já vê que não tá muito evoluindo, né? Lorena. E quando o animal involucionante morre, ele vem de volta em outro ser involucionante? É isso mesmo, Lorena. É isso que vai acontecendo. Que aí essa escala, gente, elas acontecem no reino evolucionante, no reino evolucionante da natureza. Então, quando as pessoas, as essências, elas estão evoluindo, elas estão do lado, vamos dizer assim, da luz, né? Por quê? Porque elas estão evoluindo, elas estão cada vez melhorando mais, aprendendo mais nos reinos da natureza, né? Por exemplo, a essência que ela está no reino das águas é onde ela desenvolve o chakra sexual. Então, hoje em dia, a gente só tem domínio sobre esse chakra porque quando a gente estava lá no reino aquático, a gente desenvolveu esse chakra, que ele é feito de água, né? Aí já quando chega nesse momento involucionante, aí já é um momento das trevas da essência. Porque aí é o momento do inferno, que é o inferno prometido, né? Ai, ai. Que aí ela começa a descer todos os níveis do inferno, que são 9 círculos infernais e 9 dimensões superiores. Então ele segue os infernos, né? Que nem o inferno ele é eterno. Se Deus castigasse a pessoa eternamente, ele não seria um Deus justo, seria um Deus tirano, né? Então, todo castigo, por pior que seja, ele tem um valor. Quando é pago, a pessoa encerra aquele castigo. Aqui na Terra, nossos juízes, que não são nada assim espiritualmente, né? São seres como qualquer outro, né? Eles não deixam a pessoa continuar na pena depois que encerra a pena. Imagina a justiça divina. Nunca que ela vai deixar um trem desse acontecer.
Então, chegou o momento, a pessoa terminou as 108 vidas, aí ela vai para os reinos involucionantes, ela começa a descer os infernos da natureza. Aí ela começa pelo primeiro nível, aí no primeiro nível do inferno, aí vamos, eu não sei os animais, tá, gente? Mas aí vamos supor, ela começa a encarnar em porco, por exemplo. Aí vai em porco, volta pro inferno, volta no porco, vai pro inferno, fica nesse processo há algum tempo. Aí ela cumpriu o primeiro círculo do inferno, aí ela vai pro outro círculo do inferno, pro segundo círculo. E aí cada parte desses ciclos, ela vai sofrendo uma tortura específica para cada círculo infernal. Cada nível do inferno, ela tem uma tortura específica para aquela essência. Por quê? Porque quando isso acontece com a essência, é uma instrução para a essência. É que nem a gente criar um filho, gente. Muito simples isso. O filho roubou. O que a gente faz? Aplica um castigo, né? Aí tem as criatividades dos pais, né? Bota no cantinho da disciplina, dá uma chinelada, dá uma varada. Aí que depende do meliante, né? Deixa ser preso, tem uns que deixam mesmo. Depende da criatividade do pai, né? Tem um lá que eu vi bebendo Yakult na frente do filho. Aí, pra que serve isso? Pro filho entender que não é para ele fazer aquele comportamento. Então, essa estadia da essência no inferno é esse mesmo objetivo. É um castigo para ela entender que aquilo que ela está fazendo é errado. Mais ou menos assim. Então, por exemplo, teve algum momento da vida que a gente roubou, né? Algum momento de alguma existência nossa a gente roubou. Então, se chegar lá no inferno, aí a essência, ela vai passar pelas partes dos reinos infernais dos assaltantes. E aí tem os castigos específicos para isso, né? Aí vai saber o que é. Se é coisa boa, não é, né? Já imagina assim, no mínimo, assim, um monte de gente colocando as mãos assim, ó, e vem o carrasco e corta as mãos da pessoa, cortando as mãos. E aí as mãos crescem de novo, aí o carrasco vem e corta de novo. Aí cresce, aí esse processo sem fim. É quebrando. Hã? É quebrando todos os ossos. Quebrando os ossos. Você vê quebrando? É? Quebrando quais ossos? Tipo, coloca a mão assim, tá. quebra tudinho até estourar. Então tem formas, né? Eu vi cortando, o Mister já viu quebrando, então tem várias formas de tortura. Essa aí para as essências que foram ladrões. Aí ela sai do inferno, encarna em um animal involucionante, vamos lá no porco, aí volta pro inferno de novo. Aí cumpriu finalmente aquela escala evolutiva, aprendeu a lição, né? Aprendeu tipo assim, rapaz, mas eu não roubo nunca mais. Para passar por isso de novo. Isso aí, gente, fica tudo inconsciente na nossa cabeça, tá? Porque vocês podem ter certeza que vocês que estão aí, Daiane, Marcos, Lorena, Abílio, Zilda, que vocês não estão aqui de primeira não, tá? Vocês já passaram por todos os infernos aí, com certeza. Você tá... O Wister... Vocês já rodaram por lá algumas vezes, pode ter certeza disso. E aí, isso, gente, vai deixando a essência experiente. Vai deixando a essência experiente. A Lady também, né? Vai deixando a essência experiente. Que aí quando ela volta aqui como humano, ela já não quer cometer mais aqueles delitos que ela cometeu. Porque ela sabe o que vai acontecer com ela. Às vezes a gente não lembra do que aconteceu lá. Mas aí quando a pessoa vem convidar a gente para fazer alguma coisa que a gente sabe que é errada, a gente não quer ir. Às vezes não é nem por família. Vocês veem, minha família incentivou a beber álcool, mas eu não quis mexer com isso. Por que será, né? Por que será? Isso é coisa que eu já trago da alma. Já sei que é errado já de tempos, não é dessa agora, né? Tive a oportunidade de participar de orgia, mas não participei. Por quê? Porque eu não quis, porque já vem de alma, já sei que isso é errado. Já vem de tempo, né? Com certeza já teve tempo que eu fiz e me dei mal, né? Tenho certeza. Desculpa. E aí assim vai seguindo. Aí ela tá ali e aí cada nível de inferno é para um respectivo pecado, né? Aí falou a santinha, né? Aí tem os luxuriosos, por exemplo.
Aí lá no nível do inferno, aí eles vão ser violados. Porque dos pedófilos, por exemplo, eles fizeram aquilo, aí lá eles vão pagar com a mesma moeda aquilo que eles fizeram. E assim vão seguindo as torturas. Aí cumpriu o primeiro ciclo, eles passam para o segundo ciclo. E aí já começa a encarnar em outros animais involucionantes. Tipo, aí pode ser o asno, pode ser o rato. O rato já está ali mais no final da escala, tá? É aquela mesma sequência. Os animais menos evoluídos, depois os animais mais evoluídos. E aí quando está involucionando, aí são os animais mais evoluídos, aí vai diminuindo os animais, né? E isso aí vai evoluindo o espírito da pessoa também, ao mesmo tempo. O espírito da pessoa, na medida que ele vai evoluindo, ele vai se transformando. Porque quando ele estava evoluindo, ele era só uma essência, né? Uma essência que foi passando por todos os elementos. Aí já quando ele está evoluindo, ele já é um espírito. Então, dentro daquele espírito tem um monte de egos ali. Aí às vezes depende do merecimento, né? Perdeu as 108 vidas, mas foi uma boa pessoa, fez sempre o bem para os outros. Às vezes ela recebe autorização para o espírito e a consciência ficar numa cidade do plano espiritual, não ficar no céu, né? Aí já a essência e os egos vai tudo para o inferno. Aí depende do merecimento da pessoa também. Ela pode ganhar umas férias no céu, pode ganhar encarnação imediata ou pode descer para os infernos. Agora, se terminou as 108 vidas, essa pessoa não fez o que precisava fazer, gente, vai descer para o inferno, só lamento. Por isso que nós estamos aqui, dando essas aulas, ensinando a eliminar os egos, que é para vocês sair, se libertar da roda de samsara. Porque enquanto a pessoa tiver ego, ela vai continuar na roda de samsara para sempre. Não sai da roda de samsara. Sim. Mas e se a pessoa já tiver... Fala mais, ó. Se a pessoa já tiver na sua última vida, sim, e ela falta apenas uns 10 egos para eliminar tudo. Ah, sim. Ah, tá. O Easter perguntou assim, vamos dizer que uma pessoa já está nas 108 vidas, né? A última vida dele. Se ele morrer, já era. Mas só que ele já está fazendo esse trabalho de eliminação dos egos, né? Ele realmente está fazendo, sim, já está quase concluindo o trabalho, e aí, infelizmente, chegou no momento dele e morreu, né? E aí, rodou, vai para o inferno? Mesmo ele tendo toda essa obra dele? Não, né, gente? Justiça divina, ela não age assim. Se a justiça divina, ela vê que a pessoa ela realmente está desenvolvendo tudo, está quase conseguindo, mas acabou o tempo dela, aí a justiça divina ortoga mais uma vida para ela terminar aquilo ali. Se for preciso, até talvez mais duas, né? Se ela vê que a pessoa realmente está dedicada, que ela está trabalhando direito, fazendo aquilo, né? Então ela vai dar aquela chance para a pessoa. E vocês não fiquem achando que vocês têm vida demais aí pela frente não, tá, gente? Que essa humanidade todinha que ela tá, se ela não tá na 108, ela tá bem pertinho, viu? No geral aí, porque essa humanidade que a gente tá nesse momento, ela é a humanidade de transição. Ela já é a humanidade do fim das eras, né? E para vocês saberem se vocês têm muito tempo ou não têm, é só vocês dar uma olhada no intelecto de vocês. Se vocês estão muito mecânicos, se vocês vê que vocês têm muito pensamento assim, trevoso, sabe? Uns pensamentos assim meio esquisito, de coisas às vezes que você nunca nem faria, pode saber que você já tem uma vivência aí atrás. Porque índio na floresta não fica pensando em adulterar, né? Começa por aí, só para vocês terem uma ideia, né? Aí daí vocês veem como é que vocês estão. E se vocês querem saber como é que é a vida passada de vocês, é só vocês verem seus pensamentos. Se vocês pensam em atos luxuriosos, pensam em roubar, pensam nesse tipo de coisa, é porque vocês já fizeram lá atrás. Porque não tem como você pensar numa coisa que você nunca fez. Então, todas as coisas que você pensa são coisas que você já fez no passado. Então, isso é para assustar vocês. Todos nós já cometemos pedofilia, todos nós já cometemos atos terríveis de luxúria. Como sabe que nós temos 108 vidas, é a roda de samsara, Daiane. A escala não é 108 vidas, tá? É assim, são 108 vidas que a gente ganha na escala humana. Escala humana para tentar se autorrealizar. Então, antes disso, tem a escala mineral, vegetal, animal irracional, aí a humana. Na humana, tem 108 vidas para tentar realizar. Se não consegue se autorrealizar, aí passa por toda a escala involutiva, né, que é essa que eu estou explicando,
mas eu vou continuar explicando ela, mas só para completar a sua pergunta. Aí depois que passa por toda a escala evolutiva, aí ganha o direito de voltar à escala evolutiva de novo. E aí ganha de novo, depois que passa por toda a escala evolutiva, chega na humana, ganha de novo mais 108 vidas. E aí assim vai girando a roda de Sansara. A roda de Sansara, ela dá 3.000 voltas. Então, vidas humanas que a gente tem para tentar se realizar são 3.000 vezes 108 vidas, que são equivalentes a 324.000 existências humanas que a gente tem para tentar se autorrealizar. Vocês acham pouco? Não é pouco, né? 324.000 vidas é trem demais. E aí pior é eu, que já cheguei lá 7 vezes. Então eu vivi muito mais que essas 324.000. Porque se divide em vida, vamos dizer, porque aqui, né? Vocês têm esse prazo aí de 324.000 vidas para se realizar, vocês que ainda não chegaram. Aí, vamos dizer que aí o Mister tá aqui na 324 agora, hein, Mister? Se ele não autorrealizar agora, já era. Vai virar uma essência mundana, né? Depois eu explico isso aí. Ele não vai chegar até onde ele precisa. Aí, mas ele vai. Aí ele conseguiu, na última, vocês pensam. Na 324.000 ele atingiu. Aí, beleza, eu tô lá com Deus agora. Anjinho lá, né? Tá lá um anjinho todo bonitinho. Mas aí ele é sem vergonha, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele é obediente, mas ele falou, Deus, não quero fazer isso assim. Aí foi e achou que melhor fazer do jeito dele. Aí ele pega e cai. A pessoa, né? Coitado mesmo. Aí pega e cai. Aí ele volta a ter de novo essas 3.400, já perdi a conta, essas 300.000 vidas e de novo, todinhas para realizar de novo. E assim vai de vida em vida. E assim eu passei por milhares e milhares de planetas. Evoluindo, voltando, regressando, caindo e voltando. E agora estou aqui de novo, né? Levantando de novo. Isso aí, Daiane, quem ensinou foi o Mestre Samael, tá? Ele viu isso com a clarividência, tá? Essa comprovação de quantos níveis de vida que tem, eu não vi isso com a clarividência ainda, tá? Então, eu estou ensinando a partir do que ele ensinou. Essa parte, não tem como eu confirmar isso ainda para você, tá? As outras partes de onde que tá, dá para eu falar alguma coisa, tá? As partes que eu vi com a clarividência, que eu confirmei na projeção, aí dá para eu falar alguma coisa a mais, tá? Eu não me dou muito bem com esse negócio dos números, sabe? Nome também de divindade, nossa senhora. Tem umas pessoas que têm uns nomes tão difíceis. Pessoa não, espírito, né? Mas aí continuando, aí vai passando pelos níveis do inferno, vai passando pelos tipos de tortura, e o espírito da pessoa ele vai se transformando. Então, quando se a gente fazer uma projeção e ver a pessoa no inferno, ela vai estar ali nos primeiros níveis com formas animais. Então são pessoas com corpo humano, com cabeça de javali, com cabeça de boi, parecendo monstro, sabe? Tipo minotauro, lobisomem, esses bichos assim esquisitos, sabe? Desses primeiros níveis animais. São verdadeiros monstros, né? E ali as pessoas elas respondem por multiplicidade, elas não respondem por unidade, é o trem mais esquisito. Se você chegar, tipo assim, procurar um amigo seu, o Godofredo, aí você chega lá, Godofredo, é você. Aí, somos nós. Entendeu? É como se o Godofredo ele fosse uma legião de monstros. Mente coletiva. É uma legião de monstros, por quê? Porque são os egos que existiam no Godofredo, personalidade aqui na Terra. Então ele é uma legião de monstros, de pecados. E aí, à medida que vai passando, esses pecados eles vão morrendo, entendeu? Aí por isso que precisa das torturas do inferno. Aí, por exemplo, nas torturas lá do cobiçoso, enquanto ele vai encarnando e voltando para o inferno, aí vão morrendo os egos, os pecados da cobiça. Aí morreu os pecados da cobiça, não tem por que ele continuar naquele inferno. Aí ele passa para o inferno dos preguiçosos. É onde que todo mundo faz nada, né? Fica só lá deitado no mato, passando no barro, passando fome e até morrer, né? E aí vai encarnando esses animais que têm essas tendências também.
E aí assim vai eliminando. Quando chega ali no reino vegetal, aí o espírito ele começa a ganhar características de vegetais. Começa a nascer raízes nele, começa a ficar com partes parecidas com árvores. Né? Isso aí nos reinos infernais, né? Daiane, isso aí também que o mestre Samael falou também sobre esses ciclos, ele também pegou a partir do hinduísmo, tá? Então assim, você vê, é um mestre trazendo de um mestre, que trouxe de um mestre, a gente não sabe quem foi que originou esse ensinamento, não. Mas que a gente sabe assim, que um mestre, ele complementa o que o outro mestre trouxe, né? E cada vez vai aumentando a ponta, né? Então assim, teve coisas que o mestre Samael trouxe que eu já complementei uma parte a mais, provavelmente o que vim depois de mim vai completar mais uma parte, e assim o ensinamento ele vai ficando cada vez mais completo, né? É porque eles estão trazendo o que é necessário, né? Tipo, naquela época só aquela coisinha lá já era o suficiente. O Esther falando aqui que traz o que é o necessário, que naquela época só aquilo já era o suficiente, né? E também é de acordo com a humanidade que está ali com ele também, né? Tem coisa que dá para falar, tem coisa que não dá, né? Tipo o Apocalipse mesmo, tem uma parte que fala ali sobre algo que parece com aviões jogando bomba, né? Se for aquele povo daquela época lá, como é que eles iam entender aquilo? A melhor comparação que eles iam poder fazer é o quê? De pássaros voando e jogando ovos que explodiam, né? Se é que eles teriam essa concepção ainda de explosão ainda, né? Aí, assim, cada mensagem vai ali para aquela época e vai desenvolvendo com o tempo. É isso que acontece. Mestre Samael trouxe até a terceira montanha. Eu vou complementar a obra dele trazendo a quarta. Provavelmente o próximo mensageiro depois de mim traz a quinta. E aí segue desenvolvendo, né? É sempre assim. Para quem não entendeu o que eu estou falando do livro dele As Três Montanhas, tá? E aí já nesse nível do inferno, aí já começam a se transformar em plantas, né? Ficam humanoides com formato de plantas. E aí segue nas escalas involucionantes dos vegetais. Aí vocês vão me perguntar quais são os vegetais involucionantes. Olha, eu não vou saber responder todos não, mas eu sei de um que é o tomate. O tomate ele é um animal, nossa senhora. É uma planta involucionante, o tomate. E faz bem pra saúde pra caramba, né? Pra vocês verem. Então não precisa demonizar tudo que é involucionante é ruim também, né? Agora para vocês que estão nesse caminho aí, principalmente praticar o arcano, é bom vocês evitar carne de porco, tá? Porque a carne de porco ela é riquíssima em larvas astrais. As larvas astrais fazem a pessoa ter poluição noturna. Então isso aí atrapalha esse processo da castidade científica. Aí já nos próximos ciclos, né, aí começa a encarnar nesses animais, nos vegetais involucionantes, aí depois finalmente chega no reino mineral de novo. Aí começa nos minerais que são involucionantes também. Aí já nesses reinos, eu imagino assim, chumbo seja um animal, um mineral involucionante. Vocês podem ver pelas características, sabe? Aquele que faz mais mal para o ser humano, que é mais nocivo. Mercúrio. Claro que todo mineral é importante para o organismo, mas tem uma quantidade de porção mínima. Tem uns que são até radioativos até. Aí daí já dá para ter uma ideia de que eles não são muito positivos, né? Aí já nesse nível, aí o corpo espiritual, nesses níveis do inferno, já começa a se transformar em pedra. E lembrando que quando a gente vai para os reinos superiores, o tempo ele passa mais rápido. Quando a gente vai para os reinos, a gente não, né? As pessoas vão para o reino inferior, o tempo passa mais devagar. Então tem essas diferenças aí. Se eu vou ali para uma quinta dimensão, aqui na Terra eu fiquei 8 horas, foi o tempo do sono, fiquei 8 horas, lá eu fiquei 5 minutos. Diferença, né? Se eu tô aqui e vou para esse nível, a pessoa vai para esse nível de reino inferior, tipo a última dimensão do inferno, aí enquanto aqui na nossa Terra passa 5 minutos, lá passa 2.000 anos, talvez mais que isso. Então vocês imaginam a tortura, né? Que aí fica 1.000 anos aqui do terreno, lá no nono inferno passa 10.000 anos lá. E a própria Terra tem um pouco disso, né? Quando a gente está sentindo prazer, passa muito rápido, né?
Quando a gente está sentindo dor, parece uma eternidade, né? Isso que nunca vai acabar, né? Então tem essas características lá também. Então o tempo passa muito devagar no inferno. O tempo passa muito devagar no inferno e eles ainda ficam sendo torturados todo o tempo. Todo o tempo. Vocês não acham que fica, terminei esse tortura aqui agora eu vou descansar um pouco. É tortura atrás de tortura. Não é um lugar bom, não. Melhor coisa é ser rei no reino de Deus, né? Agora, sim, é melhor ser um mendigo no reino de Deus do que ser um rei no inferno. Mas para ser torturado no inferno, eu prefiro ser rei, viu? Porque, caramba, não é brincadeira. E existem os reis do inferno também. O inferno ele é de 9 ciclos de infernal, constituído por cerca de, acho que são 66, 73, nessa faixa aí, de 60 até 80. Você lembra, Luana, quantos são? Eu sempre esqueço esses números do inferno. Quantidade. Ela saiu. Deve ter dormido. Então são nessa faixa aí os níveis de inferno, tá? E cada nível do inferno ele tem um rei que é responsável pelo aquele círculo de inferno, que é responsável por julgar as almas que estão lá naquele nível, que são responsáveis por dar as sentenças, né? Então eles são ruins, mas também são fundamentais, né? E existem nesses reinos pessoas de luz que fazem trabalhos ali para tentar salvar essas almas do inferno. Então vocês vejam, Deus não abandona as pessoas nem nesse nível. Judas foi um desses, né? Judas ele abriu mão do paraíso para ficar no inferno, autorrealizado, para tentar resgatar as almas que estão lá presas, trazer de volta elas para a luz. É um dos trabalhos dele. E esses reis do inferno são todos que são bonzinhos, não, porque a lei do inferno não é que nem a de Deus. A lei de Deus é assim, você luta, você batalha para conquistar o que é seu. Lá no inferno é assim, você é forte para tomar do outro o que você quer. Então, se um ser do inferno consegue derrubar um rei que está no trono, ele se torna o rei daquela região infernal. Então, isso era muito normal de acontecer uns tempos atrás. Era rei matando o rei e tomando o trono. E quando eles ganham o trono do inferno, eles ganham uma boa quantidade de poder junto, porque os tronos infernais eles têm poderes, têm mistérios das trevas neles. E Leide, você pegou a primeira aula das boas, hein? Mas não assusta não, tá? Vê as outras aulas lá que tá tudo bem. E aí vai seguindo, né? Quando chega nessas últimas escalas evolucionantes para o espírito, que ele começa a se transformar em pedra, ele começa a perder a movimentação dele. E esse último ciclo é o da luxúria, que é o mais denso, mais terrível de todos. A pessoa virando pedra e ela ainda continua fornicando. A pessoa se transformando pedra faz fornicação com larva astral. Larva astral é como se ela fosse uma baratinha assim gigante, bicho horroroso. E aí a pessoa se transformando em pedra e fazendo essas coisas. Aí começa a cair os membros dela, começa a cair o braço, cair a perna, que ela está se transformando em rocha, até que chega no último momento de suspiro, que é quando ele dá o último suspiro, aí ele morre. E aí passa pela segunda morte. A segunda morte. Aí quando morre de novo o espírito, morreu o ego, morreu todo o ego, aí a essência, ela volta a ser pura de novo. E aí ela sai finalmente do inferno pela outra porta, pelo lado evolucionante da natureza. Ali ela é examinada por alguns especialistas elementais, né? Eles olham ela, a essência de ponta a ponta, para ver se não sobrou nada de ego. Confirma que não tem nenhum ego nela, aí eles dão autorização para ela continuar a escala evolucionante dela. Aí ela volta de novo evoluindo, como mineral, vegetal, animal, até finalmente chegar ao nível humano de novo. Só que aí ela já volta com uma essência de tipo superior. Por quê? Porque ela vivenciou todos os tormentos do inferno. Então ela já vem com mais experiência. E assim, de inferno em inferno, a pessoa vai de vida em vida, ficando melhor, né? A pessoa ela vai desenvolvendo de essência em essência. Pergunta.
Deixa eu ver aqui. E com isso mostra para vocês que o inferno ele não é eterno, tá? Gilvan Lima, quando não tem mais reino para evoluir, o espírito é deportado para um planeta mais primitivo que a Terra? Ah, que pergunta interessante, Gilvan. Eu bati a cabeça com isso algumas vezes também, Gilvan, porque se eles passam por essa escala evolucionante do inferno, como é que fica essa questão das transmigrações planetárias, né? Que existem, né? O negócio é o seguinte, é porque existem, às vezes, essências que elas são tão atrasadas que nem o inferno não dá conta delas. Aí tem que mandá-las para um planeta inferior ao que elas estão, né? Já é o caso de alguns de nós mesmo. Eu vim de Capela, né? O Wister veio de um outro lá esquisito. Tinha uns bichos, parecia um réptil meio esquisito lá. Não era reptiliano, não sei o que é aquilo. Eram muitas raças. É um planeta de várias raças, né? Gente, hoje em dia aqui na Terra tá uma mistureba, tá? Todo mundo tá nesse invólucro humano, mas a maior parte de nós é tudo alienígena. Aquele filme lá do MIBs, Homens de Preto, parece uma ficção de brincadeira ali, mas, nossa, tem muita verdade ali, se vocês for ver. Porque o que eu já vi de reptiliano, de capelino, de arturiano, nossa, eu já vi tanta gente assim de outras raças encarnada aqui na Terra. Difícil tá achar um ser humano legítimo aqui encarnado. Encontra mais as outras raças terrenas, os da Terra mesmo, é o mais difícil de encontrar. O dia que eu ver um ser humano de verdade, eu vou até me assustar. Porque essa raça original aqui, ela é a raça ciclópica, né? Não é a raça de dois olhos, é a raça de um olho só. Os originais daqui, né? E esses originais daqui, provavelmente, eles já migraram para um planeta de nível superior a esse. Porque já atingiram aquele grau de evolução, né? Por isso que é difícil de ver eles, né? E aí os outros que estavam num grau atrasado vieram aqui para a Terra, né? Mas é isso aí, ô Gilvan, é julgado, tá? É julgado por Deus de acordo com cada um. Pode ser que, vamos dizer assim, esse aqui pode continuar deixando ele no inferno que ele vai se consertar. Aí já fala, esse outro aqui nem o inferno não adianta mais para ele, tem que ser um planeta que dá oportunidade para ele. E assim as pessoas seguem, né, nesses outros ciclos evolucionantes também, né? De acordo com cada planeta também. Tem planeta que não tem esse mesmo tipo de inferno que tem aqui na Terra. Mas aí isso aí seria uma aula para outro tema, né? A gente pode falar disso. É aula para vida em outros planetas, né? A transmigração planetária. É um tema muito interessante. Dá para falar sobre isso aí também. Aí esclarece esse outro lado também, né? Porque Jesus disse, né? Tem muitas moradas na casa do meu Pai, né? Tanto aqui pela Terra, porque a Terra ela tem várias dimensões, 9 superiores e 9 inferiores, e ainda tem também dimensões paralelas, que são além, né? E também tem as outras moradas também, que são os outros planetas, cada um com suas outras dimensões também. Mas só dando uma palhinha para você, por exemplo, olha para o telescópio e diz que Vênus não tem vida. Qual a dimensão de Vênus que não tem vida? Entendeu? Que dimensão que eles estão vendo que não tem vida? Pode ser que seja a terceira, pode ser que seja a segunda, às vezes até a primeira, a gente não sabe quantas dimensões eles têm. Aí as que eles estão vendo não tem vida, mas a terceira lá, ou a quarta, tem. Entendeu? Aí todos os planetas eles são assim, né? Todo planeta tem vida, gente. Todo planeta tem vida. Não tem por que fazer um planeta para ele não ter vida. Se Deus fizesse isso, ele ia ser um idiota. Caramba, vai criar um mundo inteiro pra ficar lá oco, ficar lá vazio, sem nada. O Sol tem vida. Nossa senhora. Não, mas aí já é demais, vai assustar o povo isso. Ai, ai. Acho que em geral é isso, tá, gente? Ar são silfos, terra, gnomos e pigmeus, água, ondinas e nereidas, fogo, salamandras. Esses elementais da natureza, gente, eles também são o que a gente utiliza para cura, né? Então, se eu quero utilizar uma planta para curar, eu não utilizo só a planta, eu peço aquele elemental para curar também. Por exemplo, a pessoa está com gastrite. Qual a planta para curar gastrite? Babosa, por exemplo. Babosa com mel cura. Aí eu faço a babosa com mel e rogo assim, Pai interno, peço que ordene
ao meu intercessor elemental da natureza para fazer os ritos necessários da babosa para curar a gastrite de... Aí fala o nome da pessoa. Aí assim vai sair um elemental da babosa, uma dessas essências, e vai começar a ficar junto da pessoa que está tomando medicamento. Aí ele vai curar tanto ela, vai curar ela fisicamente e espiritualmente ao mesmo tempo. Então vai ser uma cura completa, né? Aí depois que terminou o processo, você fala: Pai interno, peço que ordene ao meu intercessor elemental que libere o elemental da babosa. Aí ele libera. Aí vocês revê o vídeo aí gravado e anota isso, porque acho que é um pouco complicado para quem não fez nenhuma vez, né? Agora, para quem já tem costume, não é tão difícil assim, né? Mas é assim, vocês vão fazendo... o nome dessa magia é magia elemental, tá? Todos os elementais podem ser utilizados para isso. Ah, sim. E aí, o que acontece, né? Aí a pessoa, ela subiu a escala... subiu, evoluiu 3.000 vezes, né? As 324 mil vezes, e não se autorrealizou em nenhuma delas. A pessoazinha assim, das boas, né? Não quis autorrealizar. Por quê? Porque não tinha interesse, né? Se a gente está aqui é porque a gente se interessa por isso. Quem está lá no bar enchendo a cara não tem interesse por isso. A mônada dele, a essência, não se interessa pela autorrealização dela. Mas todos vão ser salvos, querendo ou não. Agora, grau de mestre autorrealizado é para poucos. Por isso que Jesus fala lá na Bíblia, né? Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos, né? E aí tem um outro lá, como é que era? Fala assim: de 1.000 que me procuram, um me encontra. De 1.000 que me encontram, um é meu, né? Mais ou menos isso. Então, muitos vão chegar ao grau de Buda, elemental, só. Agora, o grau de mestre autorrealizado não chega. Aí depois que a essência ela passou por essas 324 mil vidas e não conseguiu se autorrealizar, ela ganha o Nirvana. O Nirvana é o primeiro nível do céu de Deus. Aqui na nossa Terra a gente tem 9 dimensões, que seriam os 9 céus da Terra. Depois dos 9 céus da Terra, aí vem o Nirvana, que vamos dizer assim, é o primeiro paraíso de Deus. E aí depois do Nirvana, aí tem vários outros paraísos de Deus também. Cada um desses paraísos fica a pessoa de acordo com o grau de evolução dela. Por exemplo, tem o grau de... Aí já são por graus de anjo, sabe? Primeiro grau, anjo. Aí o segundo grau, potestade, principado, serafim, Elohim, arcanjo. Não falei na ordem não, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Aí vão ficando em níveis superiores ao Nirvana. Agora, o que a pessoa pode atingir sem, tipo assim, vocês falam assim: não tô nem aí, não vou fazer mais nada na vida, eu vou encher a cara porque eu quero ir pro inferno mesmo e quero... Porque as pessoas que estão no inferno, eles querem morrer mesmo, eles buscam a segunda morte, porque eles sabem que assim que eles morrerem, eles vão ser libertados daquele tormento, né? Então, se a pessoa falar assim: eu não vou fazer nada, vou viver a vida aqui de boa, vai sofrer pra caramba, vai passar 324 mil vidas, vai demorar pra caramba, mas quando acabar, aí ela vai ganhar, ela vai se tornar uma essência iluminada. Por quê? Porque aquela essência dela, ela conheceu todos os tormentos do inferno 3.000 vezes. Então isso não é pouca coisa, né? 3.000 vezes todos os tormentos do inferno, caramba! Aí, por isso, elas recebem, a luz delas aumenta, elas começam a brilhar mais, e elas aumentam um pouco mais em tamanho, e aí elas se tornam Budas elementais. São muito bonitos, mas só são isso. E aí elas ficam num lugar de devoção, é um grande salão, é um chão assim, meio marrom, com uma decoração de mandala, e aí no centro do salão tem uma espécie de uma fogueira, de uma forja, que ela muda de cor dependendo da hora, branco, amarelo, e ela vai trocando de cor. E essas essências búdicas, elas ficam em volta, fazendo círculos em volta delas, vários círculos e círculos de essências assim, muitas. E aí o que elas fazem? Elas sorriem, ficam assim com aquele sorrisinho assim, ó. Tipo assim, em êxtase, de pura alegria, né? Aí quando elas param de sorrir, aí quando elas estão sorrindo, elas ficam assim com a mãozinha cruzada assim, né?
tipo, em puro êxtase de alegria no Nirvana. Isso é um lugar no Nirvana, tá? Não é todo o Nirvana que é assim, não. E aí, quando elas param com isso, elas estendem os braços ajoelhados e começam a ficar venerando aquela fogueira que tem na frente delas. Então, é isso que elas têm. Elas têm alegria eterna e adoração. Só. Nada mais que isso. Então, todo mundo, querendo ou não, pelo menos a isso vai chegar um dia, né? Tá todo mundo salvo dessa forma. Agora, essas essências, perante um grande mestre, é uma formiga. São minúsculas, elas não entendem nada, né? Vamos dizer assim, elas nunca que elas conseguem compreender uma magnitude de um grande mestre. É muito além da compreensão delas. Compreender Deus, elas nunca que elas vão conseguir fazer aquilo. É o mesmo que vocês tentar explicar matemática avançada para um cachorro. Só para vocês terem uma ideia, né? Ainda tá muito ainda, porque o cachorro ainda tem cachorro que aprende a latir os números ainda, né? Ainda tá muito ainda. Tentar explicar matemática física ou química avançada para um peixe. Aí, entenderam? É mais ou menos isso, até o grau de compreensão que essas essências podem chegar. Claro que tem todas essas experiências de vida que elas viveram, né? Elas têm ali com elas ali também alguma sabedoria, né? Aí eu perguntei fui tentar conversar com uma essência dessa para ver por que elas não quiseram a autorrealização, né? Porque nós estamos aqui buscando a autorrealização, isso que é importante. Eliminar os egos, fazer os corpos existenciais superiores do ser, levantar as kundalines, né? Quem ficar perdido, vê as aulas passadas, para saber tudo que tem que fazer. Aí, que o nosso objetivo é esse, porque elas não conseguem se expressar, sabe? Elas não falam. Você tentar conversar com elas seria quase como uma violência contra elas. Mas aí eu olhei nela e vi que saía assim 3 fiozinhos de luz dela, pra cima dela. Aí eu fui seguindo aqueles fiozinhos de luz, e aí acima dela tinha os 3 pais dela, né? Que todos nós temos 3 pais no céu, que são partes de nós mesmos. Aí conversei com eles, aí eles sim, dava pra conversar. Eles estavam tipo em êxtase também, porque a alegria que ela sentia saía e chegava até eles. Aí eu falei, mas vocês estão aí, por que vocês estão aí? Por que vocês não quiseram se autorrealizar? Aí eles falaram assim, pra quê? Nós já temos toda a alegria que a gente precisa. E ficaram lá só sorrindo. Aí eu assim, caramba. Assim, se eles já têm tudo que eles precisam, então tá bom pra eles. Mas pra mim, isso aí é muito pouco, muito pouco. Eu sempre quis ir além do definido. Se a pessoa fala que eu não consigo chegar até aquele lugar, aí que eu vou fazer de tudo para ver se não tem jeito de chegar mesmo. Se for um lugar bom, né? Claro que se for ruim eu vou obedecer. Né? Mas a minha intenção é que a gente desenvolva cada vez mais, né? Para conseguir ser inteiro, né? Porque a gente foi criado para ser inteiro. Hoje em dia, as pessoas são fragmentos, né? Tá faltando tudo. Tá faltando os corpos, tá faltando um monte de parte, né? Gente, então é isso. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Se não tiver mais pergunta aí. Ah, sim, só sobre isso da autorrealização. A autorrealização, ela acontece a partir dos 3 fatores da revolução da consciência, que morte, nascimento e sacrifício pela humanidade. Jesus falou assim: aqueles que quiserem vir depois de mim, peguem a sua cruz, neguem a si mesmo e me sigam. Essa é o que a gente tem que fazer para ir além disso, de ser só uma essência. Pegue a sua cruz, pratique magia sexual. Tem o vídeo aí falando sobre a Kundalini. Pegue a sua cruz, pratique magia sexual. Negue a si mesmo, elimine os egos que vocês têm dentro de si, elimine os pecados que vocês têm dentro de si. Isso é eliminar a si mesmo. Isso é a guerra santa, que a gente tem que lutar contra nós mesmos. Negar a mim mesmo, negar os meus próprios pecados, lutar contra eles. Negue a si mesmo e me siga. Me siga é o sacrifício pela humanidade. Por quê? Porque ele se sacrificou na cruz. Então, dar os ensinamentos, ajudar o próximo de qualquer forma, dar medicamento para os outros, qualquer forma de benfeitura é sacrifício pela humanidade.
Então, esses são os fatores que essas almas não quiseram seguir. E esses fatores, eles são difíceis de seguir. Geralmente, pelo menos as pessoas estão praticando pelo menos o terceiro, né? Que é auxiliar o próximo. Mas mesmo assim, tem gente que não gosta, né? De auxiliar o próximo. Agora, esses outros dois, de eliminar os egos, de fazer praticar magia sexual, gente, esses aí... são nesses aí que as pessoas que aprendem esses ensinamentos geralmente ficam na porta. Geralmente as pessoas são vencidas nesses dois, tá? E eu não espero que vocês sejam, vitoriosos também, tá? Que vocês consigam chegar lá, nós estamos aqui para isso, tá? E quem precisar de ajuda, tá? Pode pedir aí que nós estamos aqui para isso. Para mim, Luana, isso aí. Fiquem com Deus. Namastê, até a próxima. Tchau, tchau.